Estamos ao vivo oficialmente. Boa noite para todos vocês. Façam uma noite extraordinária. Aqui a gente já vai começar mostrando por que muita gente não tem sucesso, né? Eu queria ver quantas pessoas fariam isso aqui exatamente dessa forma, como um produto mínimo viável. Como uma forma de começar alguma coisa que a gente nem sequer sabe para onde que vai chegar, onde que vai dar, e vem aquele medo, né? Aquele medo do que vai acontecer, o que as pessoas vão achar, o que vai fazer, se vai ser improvisado, se não vai. Vocês estão vendo as câmeras aí. Isso aí é um trabalho de algum tempo já, toda a estrutura sendo montada. Mas não começou assim, né? Começou lá em 2016 com um iPhone mais velho do que a serra e toda a disposição para errar. E a gente vai falar sobre isso hoje também, porque se a gente vai falar de anatomia da riqueza, a gente precisa também falar sobre a nossa capacidade de errar e entender os erros. Eu estou aqui olhando o pessoal do YouTube também, então quem quiser comentar, eu vou olhar os comentários de vocês e a prioridade é de vocês que estão aqui presencialmente comigo agora. Boa noite, estou muito feliz que vocês estão aqui. E eu queria começar já perguntando, eu sei que tem algumas profissionais da área da saúde aqui, alguns profissionais também da área da saúde, do desenvolvimento humano, e eu queria saber o que vocês conhecem por anatomia, porque o título da palestra é Anatomia da Riqueza. Qual que é o conceito de anatomia? Básico, assim. Formação, anatomia corporal é a formação do corpo. Anatomia do cérebro é a análise do cérebro, da formação dele. E a anatomia da riqueza não poderia ser diferente. É a formação de todo o processo de riqueza. Então, para a gente poder começar a falar sobre tudo isso, eu queria já trazer o primeiro conceito para vocês. Quem trouxe papel e caneta é interessante vocês pegarem. Quem não trouxe papel e caneta, grava na cabeça, ou então pega depois ali comigo, grava no bloco de notas. Que bom que vocês estão aprendendo a se virar, vendo tudo isso aqui acontecer, né? Se vocês fizessem isso na vida de vocês, talvez tudo seria diferente. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é um conceito que é interessante que vocês entendam, para quebrar já vários paradigmas na cabeça de vocês. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, mas o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam é que paradigma, crença, é tudo aquilo que vocês acreditam, simplesmente isso. Muitas pessoas trazem aquele papo de crença limitante, de não sei o quê, e realmente elas existem. Mas eu quero ir além com vocês aqui, com todos vocês aqui que estão hoje. Tanto aqui, quanto no YouTube, quanto no Instagram, que a gente já vai fechar aí daqui a pouco. Daqui a 5 minutos a gente fecha o Instagram. Então vai para o YouTube, vai para a rede do lado aí. Nem sei se vai cair essa bagaça aí, mas se cair também não tem problema. Eu quero que vocês entendam que paradigma ou que crença é tudo aquilo que vocês acreditam. E tudo que você acredita te limita de alguma forma. Então não é que existe crença limitante. Toda crença te limita, porque você só vai até onde a sua crença te permite ir, te permite chegar e te permite alcançar. Então, quando eu trago para vocês sobre a anatomia da riqueza, muitas perguntas podem vir na cabeça de vocês. O que esse cara vai falar? Esse cara nem é milionário, esse cara nem sei quanto que ele tem na conta, eu nem sei o que ele faz. Pois é, que bom, porque é sinal que cada um está cuidando da sua vida. Mas o que importa aqui é que vocês entendam a mensagem. Eu não quero que vocês liguem para o mensageiro, porque de fato vocês vão saber apenas o que eu quero que vocês saibam sobre mim. E isso é o suficiente para gerar tudo aquilo que eu preciso gerar em vocês, que é incômodo. Porque só o incômodo gera movimento. Quando eu falo para vocês que algumas coisas que podem parecer duras, algumas coisas que podem parecer que machucam vocês de algum jeito, eu quero que vocês entendam que é somente o incômodo, que é o que te faz mexer. Porque quando todo mundo está ali no frio, como está hoje em Belo Horizonte, quentinho, debaixo da coberta, na zona de conforto, qual que é a nossa tendência? Praticar a imobilidade. Agora, eu quero ver você no mesmo frio, sem coberta. Qual que é a tendência? A tendência é você se mexer, se movimentar, encontrar uma posição onde você vai se esquentar. Ou então eu posso usar aquele velho e bom ditado, né? Senta no formigueiro para você ver o que vai acontecer. Quanto tempo você aguenta ficar lá? Então aqui o processo ele é mais ou menos assim. Eu quero que vocês peguem tudo isso com uma mensagem de muito amor e entendam que é sobre a mensagem, não sobre o mensageiro.
eu não gosto de vocês, eu amo vocês. Mas não leve isso para o lado pessoal. É apenas uma forma de te ensinar e uma forma de você nunca esquecer o que eu vou te falar. Porque aí, lá na frente, quando você estiver alcançando todos os seus objetivos, tudo aquilo que você nasceu para fazer de verdade, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de várias coisas que eu falei para você. Tem algumas pessoas aqui que já fazem alguns processos comigo presencialmente, que já tem algumas coisinhas aí na cabeça. E é engraçado porque essas mesmas pessoas, elas às vezes me mandam uma mensagem falando assim: Mateus, eu estava prestes a fazer alguma coisa e eu vi a sua voz no meu ouvido me xingando. Não é que eu estava te xingando, eu só estava te lembrando que às vezes a sua decisão tem que ganhar da sua vontade, e a gente vai falar disso aqui também hoje. Mas o primeiro significado que eu quero trazer para vocês, já que nós falamos de paradigma, e paradigma é tudo aquilo que você acredita e que de certa forma te limita, porque o seu resultado ele só vai na medida que a sua crença dá conta de alcançar, é que prosperidade é crescimento. Então, se você até ontem não se considerava uma pessoa próspera, eu quero te convidar a pensar um pouco diferente a partir de agora. Porque prosperidade é movimento, prosperidade é crescimento. E se prosperidade é movimento, se prosperidade é crescimento, prosperidade é natural. E o oposto disso? O oposto disso é artificial. E é aí que a gente se enrola, ou que a gente se enrolava até ontem. Por quê? Temos algumas pessoas aqui que são da área da saúde. Muito se fala sobre treino de mobilidade. A mobilidade ela é natural ou ela é artificial? Ela é natural. O movimento ele é natural ou ele é artificial? A gestação ela é natural ou ela é artificial? E você já viu alguém fazendo força para o bebê crescer? Você já viu uma árvore fazer força para ela crescer? Quantas vezes na sua vida você fez força para crescer? Agora eu vou crescer mais 2 centímetros. Quantas vezes você já fez força para a sua barba crescer, para o seu cabelo crescer? Eu estou precisando fazer força, né? Mas é natural. E a prosperidade, ela é natural. E para você que ainda não conviveu com esse modelo de palestra, com esse modelo de evento, anotar frases-chave são interessantes para você criar alguns processos neuroassociativos, tá? Para você memorizar com mais facilidade. O contrário disso é artificial. E é interessante porque depois que a gente vai usar isso, eu quero falar para vocês o que aconteceu hoje. Depois a gente vai usar isso aqui também de uma outra forma, mas hoje eu saquei R$100. Isso aqui é natural ou isso aqui é artificial? Artificial é um pedaço de papel que transfere a todo mundo uma realidade imaginativa, certo? Beleza. Olha que interessante. Eu peguei 2 notas de 50 e eu fui em mais de 4 lojas do maior shopping de Belo Horizonte para tentar trocar 2 notas de 50 por uma de 100. A primeira coisa que aconteceu foi, todas as balconistas ficaram chocadas. Por quê? Todo mundo faz o contrário. Eu cheguei lá e falei assim, por acaso você troca 2 notas de 50 por uma nota de 100? Será que tem como você fazer isso para mim, por favor? Aí a mulher falou, claro, ela pegou 2 notas de 50 e me deu. Eu falei, não, eu quero uma de 100 por 2 de 50. Ela olhou assim para mim e falou assim, não, eu não tenho. Aí eu fui em outra loja. Aí eu fui na praça de alimentação. Primeiro de tudo, todas as pessoas ficaram chocadas. Isso, na verdade, é uma prova viva para você de que crescer artificialmente às vezes não é possível. E se eu precisasse de uma nota de 100, se eu precisasse de uma nota de 200, eu teria que buscar em outros lugares. Por quê? Agora tudo se faz com uma realidade imaginativa, que é um número que está na sua conta que você transfere para outra conta. E eu recebi mensagens no Instagram falando isso, né? Por que você não fez por Pix? Porque por Pix é muito mais fácil. Eu falei, pois é, mas não, eu queria ter a experiência. E ninguém conseguiu trocar. Ou seja, tudo que é artificial possui as suas dificuldades. Então tudo aquilo que você cria de pensamento, tudo aquilo que você cria de sentimento e tudo aquilo que você cria de empecilho para alcançar aquilo que você deseja é artificial. E se é artificial, onde está o problema? Na artificialidade? Não, é que você está deixando de ser natural. E quando você deixa de ser natural, tudo ao seu redor para de funcionar, para de fluir. Quando você deixa de comer comidas naturais, o que acontece com o seu corpo? Trava. O seu intestino trava, a sua circulação sanguínea trava, o seu coração trava, tudo trava.
quando você deixa de consumir ali os elementos naturais da terra, água, fogo, ar, seu corpo trava. E quando você deixa de enxergar a naturalidade nas coisas que de fato são naturais, você trava. E talvez quando você entender que a prosperidade ela é natural, você vai seguir e fluir sem nenhum tipo de trava. Porque as travas que vão aparecer, elas vão aparecer enquanto você estiver em movimento. Afinal de contas, você parado, você só vai encontrar travas de hoje para trás. Você nunca vai encontrar trava daqui para frente se você não estiver em movimento. E partindo do pressuposto que prosperidade é de fato algo natural e que o artificial é aquilo que te prende, aquilo que te resiste, eu queria saber alguns motivos que impedem você de prosperar hoje. Medo, o que mais? Inércia, falta de disciplina, julgamento, incerteza, e a incerteza ela leva à inconstância. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês hoje não prospera porque vocês não são constantes naquilo que vocês fazem. Primeiro de tudo, vocês não são constantes em cumprir os pactos que vocês fazem com vocês mesmos. Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa e vou lá e faço. Eu vou acordar em tal hora e vou lá e acordo. Eu vou comer determinado alimento e eu vou lá e como. E vocês já perceberam que a palestra de hoje não é para falar só de dinheiro, né? Tudo que vocês trouxerem aqui, vocês vão levar para a vida de vocês em todos os sentidos. Dentro de um relacionamento de casal, se você não fala que vai fazer e faz, o que acontece com o seu cônjuge ou com a sua esposa? Vai dar briga, vai dar problema. Se na sua saúde você falar que vai comer uma salada e comer uma batata frita, o que vai acontecer? Vai dar problema. E se por outro lado você, dentro daquilo que você se propõe a fazer, fala que vai seguir determinado caminho para chegar em determinado resultado e não fizer isso durante o tempo suficiente, não vai acontecer. E aí vem a segunda pergunta, qual que é o tempo suficiente? Não é o tempo que você quer, é o tempo que precisa, é por isso que você para. É o tempo que precisa ser feito para que você possa ter as experiências corretas para chegar em determinado resultado. E quando você trabalha com isso tudo, quando você trabalha com medo, quando você trabalha com a inconstância, a incerteza, quando você trabalha ali com o julgamento das outras pessoas, isso tudo te impede de prosperar. Por quê? Porque você, primeiro, não se propõe a fazer o que tem que ser feito. Segundo, você está rodeado de pessoas que estão na mesma frequência que você. E terceiro, você não tem patrocínio positivo naquilo que você faz. Muito pelo contrário, as pessoas ao seu lado, elas estão sempre reclamando, sempre te julgando, sempre te colocando empecilhos, sempre te falando qual que deve ser a próxima coisa que você tem que fazer. Vivem dando opinião na sua vida. Sendo que mal sabem elas que a opinião delas e um balde de pipoca, o balde está valendo mais. Por quê? Porque a opinião é algo muito barato dado por uma pessoa que não tem responsabilidade pelo resultado. Então aquela pessoa ela pode falar o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso, você tem que ser médico em tal lugar, você tem que dar 1000 plantões para ser feliz. Agora você não pode cantar. Porque se você cantar, você vai estar fazendo a coisa errada. Legal, e se você cantar e se você não cantar, o problema vai ser de quem? Se você cantar e tiver sucesso, o benefício é de quem? E se você não cantar e não fizer sucesso e seguir uma vida trabalhando para os outros? O malefício vai ser de quem? E o que essa pessoa tem a ver com isso? Então, quando você começa a entender que esse processo ele tem que ser natural e para ser natural é necessário que a gente comece a tirar esses empecilhos do nosso caminho, você vai começar a perceber que ser constante, ser persistente, ser disciplinado é muito mais simples do que você imagina. Você só precisa tomar uma decisão e ter coragem para seguir. Aí vem outra pergunta, quantos de vocês hoje têm coragem para decidir dizer não para o sonho de vocês? Pois é, mas sabe qual que é o problema? Todos vocês têm sonhos demais. Todos vocês têm muita iniciativa e pouca acabativa. E é aí que está o problema. Se você não tem coragem de dizer não para um sonho em prol de outro e você continua tendo cada vez mais sonhos, eu fui para um lugar e vi uma coisa nova, eu fui para outro lugar e vi um carro novo,
Eu fui para o outro lugar e vi um restaurante novo. Então, meu sonho é ter aquele carro, meu sonho é ter aquela casa, meu sonho é ir naquele restaurante, meu sonho é ganhar mais, meu sonho é ter família, meu sonho é ter filho, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo, tá bom. Com esse tanto de sonho, qual que vai ser o primeiro? Eu quero que você entenda isso. Excesso de opções e falta de prioridade vai fazer com que você procrastine cada vez mais os seus sonhos. E quando eu falo para você dizer não para o seu sonho, não é para você dizer não para sempre. É para você dizer não agora, em detrimento de outros sonhos que vão vir depois. Em detrimento de outros sonhos que virão na medida que você vai cascateando todo esse processo. E aí você começa a entender o que é um não. Ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Dependendo da forma como você usar o não, ele não vai ser assimilado pelo seu cérebro. Sabe por quê? Porque mentes imaturas não processam a palavra não. E por que elas não processam a palavra não? Pela mesma coisa que eu disse para vocês no começo. Vocês não dão conta de cumprir o acordo que vocês falam para vocês mesmos. Então é como se fosse uma criança que você virasse e falasse assim, não encosta na tomada. Ela vai lá, ó, e mete o dedo na tomada. Por quê? Porque é a mesma coisa quando você fala assim, eu vou acordar às 5 horas da manhã e você acorda às 7. Qual que é a diferença? Nenhuma. E aí você fala, eu vou comer bem, aí você come mal. Qual que é a diferença? Nenhuma. Aí você fala assim, eu não vou ligar para aquela pessoa. A sua cabeça vai falar assim, é só mais uma coisa que você não vai tratar. Então vamos lá, pum, dispara um gatilho em você, você liga para a pessoa, se lasca, depois volta arrependido, falando que nunca mais vai fazer aquilo de novo e o ciclo se repete. Então o que é um não? É uma bênção ou uma maldição. Mas de forma mais global e mais abrangente, um não para qualquer coisa que te tire da rota é um sim que você vai dar para você. Então cada não que você dá para cada sonho nesse momento é um sim a mais que você está dando para o seu momento presente. Porque eu tenho certeza que todos os sonhos que vocês têm hoje, eu tenho certeza que são todos, estão na medida da crença de vocês. E quando vocês começarem a romper outros patamares, que é o que eu falei para vocês, e eu vou falar um pouco mais aqui hoje, vocês vão ter outros sonhos. Se você mora em uma cidade do interior com 50 mil habitantes, o seu sonho vai ser uma casa X. Aí você vem para Belo Horizonte, ou para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para qualquer outra grande cidade aí do Brasil. Aí você vai olhar e falar, nossa, aquela casa que eu tinha lá no interior, ela não vale nada. Eu quero uma aqui no Belvedere. Eu quero uma ali no, sei lá, no Alphaville. Eu quero uma ali em Moema. Eu quero ali no Leblon. Por quê? Porque até então você não conhecia essa realidade. E pensando por esse viés, talvez fique muito mais fácil você dizer não para aquilo que você quer, para dizer sim para aquilo que você quer agora. Qual que é o próximo passo, o mais simples que você precisa dar para alcançar o próximo objetivo? Quem quer faturar mais de 20 mil reais hoje? Quem quer faturar mais de 30? Vocês estão ligados que para fazer isso vocês têm que começar faturando mais de 5? E depois mais de 10? E depois mais de 15? E depois 20? E aí na hora que chega no 20 a sua cabeça bloqueia porque ela não sai do 20 nem a pau. E eu tô falando isso por experiência própria. E aí na hora que você chega no 28 a sua cabeça dá outro bug e fala, não, eu não quero de novo passar por isso. E aí você passa. Aí a sua cabeça olha e fala, achei que você ia morrer. Mas você não vai morrer. Você só está rompendo de nível em nível. Porque se vocês assistiram as minhas lives das últimas semanas, eu falei, escassez não tem cura, ela tem tratamento. E é um tratamento que é para a vida toda, igual a medicina integrativa. Você tem que cuidar do seu corpo a vida toda para ele durar muito. A escassez você tem que ir de glória em glória ali, regaçando ela e rompendo para níveis maiores. Porque eu tenho certeza que até um bilionário ele tem escassez em algum ponto da vida dele. E como eu disse para vocês, a gente não está falando só de dinheiro. Quantas pessoas que têm bilhões ou milhões ou alguns centenas de milhares de reais e não tem ali uma paz dentro de casa? Ou então tem 1 bilhão na conta e parece uma rolha de poço, que é mais fácil pular do que dar a volta. E o que acontece com isso? São fatos inquestionáveis. E na sua cabeça você assusta e fala, meu Deus, ele é preconceituoso. Não, eu sou real. O que é médicas de plantão por aqui? O que é tecido adiposo ao redor da circunferência abdominal? Inflamação, não é? Inflamação, oxidação. E é por isso que eu vivo falando para vocês, né? O corpo frágil não sustenta o espírito forte. E é isso.
Você faz o seu corpo ficar mais natural. E na medida que o seu corpo fica mais natural, você consegue encarar com naturalidade outras coisas. Porque existe um princípio maior que é o princípio da correspondência, que diz que assim como está dentro, está fora. E assim como está fora, está dentro. Então, se o seu guarda-roupa está desarrumado, sua pia está desarrumada, sua casa está desarrumada, sua cabeça está igual. E se o seu corpo está inflamado, as suas emoções também estão inflamadas, a sua conta bancária está inflamada, seu relacionamento também está. Por quê? Porque uma coisa responde à outra. Isso é natural. E aí vem o ser humano e fala, não, peraí, agora eu vou aqui comer como se não houvesse amanhã, mas eu vou ganhar dinheiro ali. Foi o que eu fiz muitos anos na área de auditoria, quando eu trabalhava em uma multinacional de auditoria, e eu fazia aproximadamente 80 horas semanais de trabalho, mais ou menos que o médico faz de plantão, né? E eu fazia isso, e eu vivia à base de energético, fast food, todo tipo de estimulante à base de cafeína, efedrina e etc, 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 para poder entregar resultado para uma pessoa que nem sou eu. E quando eu estava prestes a receber uma promoção dupla, eu olhei para tudo aquilo ali e falei, se eu estou prestes a receber uma promoção dupla, eu valho muito mais fora daqui. E eu saí. Foi uma das primeiras transições de carreira que eu fiz, mas quando eu entendi isso, eu saí e fui para a área da saúde. Por quê? Porque ao sair e me deparar com a realidade, eu olhei para o estado que eu estava. Inflamado, estava completamente sem saúde, completamente sedentário, e eu olhava para um lado e olhava para o outro, e eu não sabia o que fazer, eu não conseguia pensar direito, porque o nosso corpo reflete diretamente nos nossos pensamentos. E o nosso pensamento constrói a nossa realidade. Mas isso é assunto para outra palestra. Existe uma coisa dentro do mundo corporativo que chama ROI. Alguém sabe o que é? Return of Investment. Retorno do investimento. Isso dentro do marketing digital também é algo muito, muito, muito expressivo. Porque quando a gente faz um lançamento, a gente fica de olho no ROI. Pessoal do YouTube, quem tiver alguma dúvida pode mandar aí que eu vou ler. E pessoal do Instagram, tchau pra vocês, todo mundo lá pra outra rede social. O link tá na bio, tá? Beijo pra vocês, pode encerrar aí. Então, ROI é retorno do investimento. E outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, é algo muito mais importante, que eu quero que vocês entendam aqui hoje, é o ROD. Que este que vos fala inventou. Que é o quê? Já que o de cima está em inglês, o de baixo é em inglês também. E se você não sabe inglês, você está deixando de ganhar pelo menos 5 mil reais. Tá? Então, faça um curso de inglês e tem curso de inglês a partir de 50 reais na internet ou de graça também, se você quiser. Né? Desde que você não dê desculpa. ROD é Return of Desire, ou retorno do desejo. Ou seja, tudo aquilo que você sentir vontade, tudo aquilo que você desejar, assim como o investimento, você vai investir na poupança hoje, que é outra coisa que vocês deveriam saber também. Quanto de retorno você vai ter? Menos alguma coisa. Porque se você parar para pensar, existem estudos e reportagens sobre isso, procurem na internet. Se você colocar o seu dinheiro lá em janeiro e retirar em dezembro, se você acompanhar a curva da inflação, você vai tirar a mesma quantidade de dinheiro, só que com menos poder de compra. E aí você vai ter um retorno negativo. Você vai ter um retorno negativo sobre o seu investimento. E quando você tem um investimento que ele te rende aproximadamente 10% ao mês, que é o que acontece aí nessas loucuras aí né? Você tem um retorno positivo sobre o seu investimento. Porque na medida que o tempo vai passando, na medida que o prazo vai sendo curto, médio ou longo, você vai retirando acima da curva da inflação e você tem um retorno positivo. E o retorno sobre o desejo? Como que funciona essa conta na cabeça? Aquilo que eu tenho de desejo hoje, ele me afasta ou ele me aproxima daquilo que eu quero para mim? Agora, você precisa saber o que você quer para você, né? Porque senão, não vai dar certo. Ele me afasta? Então é um ROI negativo, ou seja, mau investimento. Se ele me aproxima, é um ROI positivo, ou seja, um bom investimento. Então, assim como uma empresa,
a sua vida tem que ser gerida. Então encarem a sua vida como uma eu-presa, com uma série de indicadores que vão te levar para onde você quer chegar. E aí você vai começar a perceber que é muito mais fácil prosperar do que você imagina. Porque, além disso tudo, você começa a saber lidar melhor com a sua cabeça. Porque dentro da sua cabeça, isso aqui acontece o tempo todo, o tempo inteiro. Eu não sei se vocês sabem, mas mais uma informação extremamente interessante para vocês aí levarem para a vida de vocês. A partir do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, quantas decisões você toma por dia? Você toma 35 mil decisões aproximadamente por dia. E aí eu te falo outra coisa. Se o seu salário não acompanha as decisões que você toma, você está tomando decisões erradas. Erradas por quê? Porque te afastam daquilo que você tem hoje e daquilo que você quer principalmente. E para tomar esse tipo de decisão, eu quero que vocês encarem aqui esse desenho como uma metáfora. Eu vou ficar aqui que vai ficar melhor para vocês. Aqui temos dois condomínios fechados dentro da sua cabeça, que é o condomínio racional e o condomínio emocional. As 35 mil decisões que você precisa tomar, elas estão no condomínio racional. E o resto? Se você não gerir o condomínio emocional, ele vem aqui e destrói o racional. Por exemplo, se você vai gerir a sua empresa, quem é dono de empresa aqui? Levanta a mão direito, mulher. É isso, assume. Quantas pessoas que estão aqui que podem se beneficiar do seu negócio? E por que você não levanta essa caceta dessa mão? Isso. A gente vai falar disso aqui. Se você tem uma empresa, se você trabalha para alguém, se você tem um plano de carreira, se você está iniciando um negócio agora, ou qualquer outra coisa do tipo, todo tipo de negócio você tem que fazer em qual condomínio? No racional ou no emocional? Negócios? Racional. A gestão da sua vida você tem que fazer no racional. Por quê? Números e decisões. E a construção de riqueza, ela está onde? No racional ou no emocional? Ela é a ponte que liga os dois. Porque se você não souber gerir as suas emoções, se você não souber gerir a sua vida, e se você não souber separar muito bem o que entra e o que sai dentro dessa porta aqui, você não constrói nada. Quer ver outro exemplo importante disso aqui? Aqui a gente tem uma outra questão que é o seguinte: quem faz agora controle de despesa e quem faz construção de riqueza? Quem sabe a diferença dos dois? Pois é, aqui você acaba com a sua vida contando até as balas que você come. Aqui você não se preocupa com isso e começa a prestar atenção em tudo que você vai fazer para construir mais faturamento. Para quê? Para chegar uma hora que o preço da bala não vai importar. Quando você começa a construir riqueza, você vai prestar atenção em quê? Não é na bala que eu estou comendo, não é no cafezinho que eu estou tomando na rua. É naquilo que eu produzo para poder suprir isso aqui sem precisar me preocupar. Porque outra coisa que foi ensinado e que a grande maioria das pessoas esqueceu que aprendeu foi algo chamado agenda. Quem trabalha com agenda? Quem trabalha com gestão do tempo? Quem trabalha com gestão do tempo tem menos de 70% ou mais de 70% da agenda ocupada? Mais, então você trabalha com agenda, você não trabalha com gestão do tempo. Porque se você tem mais de 70% da sua agenda preenchida, você não gere o seu tempo, você é escrava dele. 2 empregos, faculdade, está pior que o pai do Cris, que o pai do Cris não estudava, só trabalhava, né? Então, é a mesma coisa. Agenda e gestão do tempo. Quando você faz gestão do tempo, você faz também com o emocional. É mais uma ponte que você cria aqui. Quando você faz construção de riqueza, é mais uma ponte que você cria aqui.
Quando você acessa níveis maiores, você começa a criar pontes entre o primeiro condomínio e o segundo condomínio. E aí que vem a questão mais importante. Nos dois pontos, nos dois modelos que eu estou falando com você, eu estou falando aqui, ó, de decisão. E decisão, ela é o quê? Um investimento. Então, assim como nós estamos decidindo o tempo todo, nós estamos investindo o tempo inteiro. E aí eu pergunto para você, o que você está investindo hoje? E não é sobre Tesouro Direto, sobre Selic, sobre nada do tipo. É o que você está investindo na sua vida hoje. O que você faz te afasta ou te aproxima daquilo que você realmente quer ser, ter e fazer? Essa é a ordem, tá? Ser, ter e fazer. Porque se não tiver perto disso, você vai se lascar. Não é ser, ter e fazer. É ir se lascar. Porque ROI negativo e ROD negativo vai te levar para uma vida que você não merece. Por que você não merece? Porque todo mundo nasceu com a plena capacidade de conquistar isso que a gente chama de riqueza, isso que a gente chama de prosperidade. Por quê? É natural. Está disponível para todo mundo. Só que aí o que acontece? As pessoas travam. Quer ver como é que trava? Sabe aquele restaurante maravilhoso que você é doido para ir, mas você não dá conta? Ou será que você nem conhece esse restaurante? Eu fui jantar à noite, essa semana passada, em um restaurante lá em Alphaville, eu sozinho, e aí, senhora minha digníssima fica puta comigo nessa hora, eu sozinho, paguei aproximadamente R$700 de conta. Por quê? Porque eu me forcei a ir lá e entrar em um ambiente que eu não conhecia. E o que a grande maioria das pessoas é acostumado a fazer? Contra-intuitivo. Se nega a entrar, porque a primeira coisa que olha é o quê? O preço. Olha como que o ser humano é animal, literalmente. E nesses momentos ele não é racional. Qual que é a ordem de leitura básica do ser humano ocidental? De cima para baixo, da esquerda para direita. Aí você vai no restaurante, abre o cardápio, a primeira coisa que você olha é da direita para a esquerda. Como é que faz? E aí tem uma coisa que eles inventaram, que é a justa medida, que é algo maravilhoso. Que é o quê? Na grande maioria dos lugares que você vai, o seu antebraço é a justa medida do cardápio. Sabe para quê? Para você tampar o preço. Faz esse teste depois e me conta. O cardápio, na grande maioria das vezes, ele é do tamanho do seu antebraço. Então, quando você debruça na mesa para olhar o cardápio, já coloca o antebraço em cima do preço. Faz esse teste depois e me conta. E eu não estou brincando. Isso não é papo de guru. Isso não é papo de coach. Isso é papo de uma pessoa que já fez isso e teve resultado fazendo isso. Vai lá. Ah, Matheus, mas eu não tenho dinheiro. Ah, não tenho dinheiro. Fala. Você tem dinheiro para tomar uma água com gás? E se a água com gás for R$15? Então você dá conta de ir lá e tomar uma água com gás, só para você surtar e falar assim, a próxima vez que eu pisar aqui eu vou comer? Quando você começa a trabalhar isso dentro de você, você começa a fazer o quê? Experienciar o próximo nível. Comprar uma coisa sem perguntar um preço, levar o companheiro ou a companheira num restaurante que você acredita que possa ser interessante sem olhar o valor da conta. Diga. É porque você está falando, perguntou quem é dono de empresa. No caso da pessoa ser CLT, como é que funciona esse processo? Como é que funciona esse processo? Você tem a plena convicção de que como CLT você nunca vai enriquecer, certo? Não, mas eu sou CLT e eu tenho a convicção que eu vou ser rica. Primeiro que eu vou casar com você, mas... Então... Mas eu sou CLT por opção, digamos assim, porque eu gosto de ser uma prestadora de serviço, mas na minha cabeça eu vou enriquecer com o meu trabalho. Beleza, então você sabe que alguma coisa não está batendo, né? É interessante vocês entenderem um conceito.
Tá? Para quem está no YouTube aí, ela perguntou se ela trabalha CLT e ela tem a plena convicção de que ela vai enriquecer. E como que faz nesse caso? Tem algumas coisas que eu quero que vocês entendam, tá? Algumas coisas que eu quero que vocês entendam. Toda vez que você contrata o CLT, eu estava conversando isso hoje com um dos sócios daqui, ele vale para o contratante mais de 100% do salário dele. Então, se você ganha R$5.000, você vale aproximadamente 11 a 12 mil reais para o seu contratante. Ou seja, fora daqui você já ganharia o dobro. Eu não estou incentivando ninguém a sair do trabalho formal de forma inconsequente, de forma irresponsável. Eu só estou te trazendo uma realidade que talvez ninguém nunca te contou porque eu não ensino isso aqui na escola. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, existe uma... Estou trabalhando a escassez, né? Cancela isso aqui, agora. Existe uma curva, que é a curva de possibilidade e a curva de probabilidade. CCLT, é possível ser rico? É possível. É muito possível ou é pouco possível? É pouco possível. Então vamos colocar aqui, ó, certo? Beleza. É muito provável ou pouco provável? Quantas pessoas que vocês conhecem que enriqueceram como CLT? Quantas? De fato. Mais de 5 ou menos de 5? Então, é possível, mas é pouco provável. Quando você é PJ, quantos PJs você conhece que são ricos? Muitos. É possível? É provável? Então, é uma diferença um pouco gritante entre possibilidade e probabilidade. Como eu disse para vocês, eu não estou aqui para forçar ninguém a fazer nada. Então, baseado nisso aqui, você toma a sua decisão. E aí, aqui no final, como bom profissional da área de TI que eu sou, a gente calcula aqui um ΔT básico. Se você ganha aproximadamente R$6.000 e se você tem um custo fixo de aproximadamente R$2.000, sobra R$4.000. Desses R$4.000, suponhamos que você poupe R$1.000 por mês. Então, se você poupar R$1.000 por mês, você vai demorar 1.000 meses para enriquecer. Partindo do pressuposto que enriquecer é bater 1 milhão líquido na conta, tá? Cada um tem o seu set point aí de enriquecer, mas o mais básico que tem hoje no Brasil para mentalidade medíocre, mediana, é ter R$1 milhão líquido na conta. Então, partindo do pressuposto que são R$1.000 durante 1.000 meses, se eu dividir isso aqui por 12, a gente tem aproximadamente, no CLT, 83,33333 anos. Basicamente, juntando R$1.000 por mês. Ah, mas e o juros sobre juros? E o não sei o quê? E não sei o quê? Tá bom. Beleza. Baixa isso aqui para 60. Isso eu estou falando se você não entrar em nenhum outro tipo de negócio. E eu sei que isso choca a cabeça de algumas pessoas. Mas essa é a realidade. Esses são os fatos. E aí aqui tem, né, o risco de você ser mandado embora. Aí também tem os benefícios, né? 13º salário, férias, bônus, etc, 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 etc. Se isso aqui tiver junto uma comissão, pode ser que reduza para 40 anos. Por quê? Na medida que você aumenta o seu faturamento, você aumenta o seu nível de vida. Porque, é o que eu falei para vocês, a sua realidade, ela é pautada pelo seu nível de crença e pelas suas experiências. E aí você está como CLT acessando experiências de próximo nível. O primeiro aumento de salário que você tiver, você vai no restaurante mais caro. E o próximo, no mais caro. E o próximo, no mais caro. E o próximo, eu mudo para uma casa. Eu moro num apartamento. E o próximo, eu mudo para uma mansão. E o próximo, eu mudo para um condomínio. E na medida que o tempo vai passando, o seu provento vai aumentando? Vai. Mas também o seu... Todo mundo sabe o que é provento? Salário, tá?
salários mais benefícios. E o salário vai aumentando e junto com isso o seu padrão de vida também vai. Então isso aqui é uma matemática completamente de padaria, tá? Fazendo conta de mais e menos. E falando do PJ delta T, eu conheço PJ que ficou rico em 3 meses. Eu conheço PJ que ficou rico em 7 dias. Alguém já ouviu falar dessa expressão aqui, ó? 7 em 7? São 7 dígitos em 7 dias. Vocês já ouviram essa expressão aqui, ó? 7 em 1? Eu conheço uma pessoa que ela faturou 6,8 milhões em 12 horas. Qual que é a diferença dela pra gente? E eu me incluo nisso. O paradigma dela, a crença dela é diferente. O ambiente dela é diferente. E o que ela faz não é nada demais. E não foi na Mega Sena. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela produz a própria Mega Sena dela. Se ela faz isso aqui em 12 horas, imagina o que ela não faz no mês. Ele vendeu algo que estava na cabeça das pessoas que precisavam. Porque é o que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje. Porque essa frequência, essa crença, esse paradigma, ele só vai ser validado se a sua frequência estiver em acordo. É por isso que eu estou trazendo vocês agora para o ambiente presencial. É por isso que agora eu estou trazendo você para a palestra. É por isso que agora eu estou fazendo essas lives no YouTube. É por isso que agora eu vou colocar vocês em um grupo. Por quê? Porque é assim que você muda a sua frequência. Porque aqui a gente está, de fato, construindo algo novo. Quem já participou das rodas de constelação familiar aí? Beleza, quase todo mundo. Você também participou. Vem, não, tá? Pois é. A roda de constelação familiar, ela começou com 2 amigas minhas e antigas sócias, você conhece? E ela começou com eu, mais 2 sócias e 3 pessoas. 6 pessoas. E isso começou lá em 2019. E eu sempre toquei na mesma tecla. Pessoas, ambiente, novos resultados. E aí foi aumentando, chegou em 12 pessoas. Houve uma trava de quê? De consistência. E aí cada um seguiu o seu caminho. Entrou pandemia, saiu pandemia. Eu falei, eu vou voltar. Na minha primeira roda de constelação de 2021, que foi em dezembro de 2021, estávamos lá. Eu, minha namorada, meu pai, minha mãe, o nosso videomaker, a digníssima esposa do nosso videomaker, 6 pessoas, Taline, 7 pessoas, Cris e Josi, 9 pessoas e João, 10 pessoas. Ou seja, 10 pessoas que eu quase que paguei para ir. O videomaker eu paguei, mas ele não conta. Porque tudo é uma questão de ambiente. E o que eu fiz? Contratei uma sala de hotel, fiz um coffee, fiz todo um processo para quê? Para que todo mundo que estivesse lá tivesse uma outra experiência. Por quê? Porque nas rodas de constelação que eu já fui, você sentava em qualquer lugar, tinha meia dúzia de biscoito creme cracker com um monte de suco de caixinha, que você ia lá para se trabalhar emocionalmente e saía de lá todo intoxicado fisiologicamente. Eu falei, não faz sentido. E foram 10 pessoas. E no decorrer do ano de 2022, a média de pessoas em roda de constelação eram 20 pessoas. Nós já batemos aí aproximadamente 43 pessoas em uma roda de constelação. Por quê? Constância, ambiente e frequência. E você pode aplicar isso para tudo na sua vida. Basta você mudar aquilo que a gente chama de crença. E como que eu faço para mudar isso? De acordo com algumas técnicas, algumas estruturas e algumas coisas aí dentro desse mundo do desenvolvimento pessoal, de 2 formas. Repetição ou forte impacto emocional. Mas eu quero trazer algo muito mais simples para vocês. Eu quero trazer aqui aproximadamente 5 passos para você mudar. O primeiro passo para você mudar ou reprogramar, trazendo aí para uma linguagem um pouco mais tecnológica, que é a minha área, uma crença, é adquirindo conhecimento, estudando, batendo cabeça ali, lendo, vendo, ouvindo, assistindo, sentindo, vivenciando, participando de vivências, de palestras como essa. Por quê? Através do conhecimento, você vai entender que existem 2 níveis
duas formas básicas de encarar essa situação aqui que eu falei para vocês, dos 6,8 milhões em 12 horas. Na verdade, existem três. Primeira delas, eu quero isso para mim. É o nível primário de pensamento. É o mais pobre que existe. Querer, desejar aquilo que o outro tem. E o que eu estou falando aqui, né? Se você não entende, a etimologia da palavra pobreza vem de improdutividade, tá? Se você for pesquisar a etimologia da palavra pobreza, você vai entender que pobres são improdutivos. E na tradução literal da Bíblia, do aramaico para a linguagem de hoje, houve uma distorção e continuaram chamados de pobres. Porque lá em Provérbios diz, né, que os pobres sempre tereis convosco. Ou seja, não queira mudar o coleguinha. Se ele for improdutivo, ele vai continuar sendo improdutivo até que ele desperte. Nível primário de pensamento. Eu quero que ele tenha. Por quê? Porque se ele fez 6,8 milhões em 12 horas, provavelmente alguém deixou de ganhar 6,8 milhões. Ou várias pessoas deixaram de ganhar alguma quantidade que, somadas no total, daria 6,8 milhões de reais. Aliás, quem acredita aí que o dinheiro no mundo é limitado aos 300 e poucos trilhões que existem aí, que é a soma de todos os países? Todo mundo sabe que dinheiro é infinito, né? Beleza. Nível primário de pensamento, querer o que o outro quer. Nível secundário de pensamento, arrumar uma desculpa para justificar o sucesso alheio. Ele teve uma ideia extraordinária, ele estava num lugar que eu não estava. Ou então, sabe o que é pior? Eu conheço várias pessoas que apontam para várias outras pessoas e falam assim, eu tive essa mesma ideia 5 anos atrás e agora esse cara tá aí fazendo isso aí, ele explodiu. Uma terminativa, uma acabativa vale muito mais do que milhares de iniciativas. Sua intenção é muito boa, muito linda ao criar isso, mas se você não manifestar aquilo que você está criando aí dentro dessa sua cabeça, vai chegar alguém e vai fazer. Por quê? Tema de outra live. Tudo aquilo que a gente pensa está circulando a todo momento no ar. E quem tem mais ideias é só aquele que tem mais sutileza e afinidade com essa prática de pegar as ideias que estão no éter ou no inconsciente coletivo. Tema para outra live ou quem está na comunidade aí sabe do que eu estou falando. Então a segunda maneira é justificar o sucesso dos outros. Ele teve a oportunidade que eu não tive, ele fez aquilo que eu não fiz, ele teve uma ideia extraordinária. Não, ele não teve uma ideia extraordinária. Muito pelo contrário, o que eu falei para vocês no começo dessa palestra? A prosperidade é natural. Então ele teve uma ideia simples, a sua cabeça que é complexa demais, entende? Porque na medida que uma pessoa vira e fala assim, nossa, que interessante, né? O que eu posso fazer? Eu estava dando mentoria para um casal que o cara tem um canal no YouTube e eu nem faço essas coisas de negócio não, mas às vezes alguém me pede, eu sinto no coração, eu vou lá e dou essa moral. O cara tem um canal no YouTube com 200 vídeos. Aí ele falou, não, porque tá difícil demais, eu consegui alguma coisa no digital, meu canal tem quase 1.000 inscritos lá e não sei o que e tal. Eu falei, interessante. Meu canal tá com 123 inscritos, inclusive quem tá no YouTube aí, ó, se inscreve no canal, tá? É isso aí, deixa o like aí, essa coisa toda, tá? Porque se você fizer isso, você propaga essa mensagem para mais pessoas. Voltando, ele tava falando comigo que não sei o que e tal, tá muito complicado, porque eu tento colocar gente no grupo e não dá, eu tento fazer vídeo e não dá, a única coisa que eu tenho é o feedback dos vídeos. Eu falei, tá bom, você tem 200 vídeos, no YouTube dá para você categorizar essa informação? Falar assim, 10 vídeos são disso, 10 vídeos são daquilo, 10 vídeos são daquilo, 10 vídeos são daquilo? Ele falou comigo, não. Eu falei, dá, você só não sabe. Mas não é sobre o YouTube que eu quero falar para você. É sobre organização de informação. Porque as pessoas, elas pagariam e pagariam bem por informação organizada. Pega os seus 200 vídeos, categoriza, divide em subcategoria e vende. Eu já fiz mais ou menos 18 mil reais só pegando todas as minhas lives, categorizando e vendendo a 97 reais. Será que é muito complexo isso? Ou é simples? Só que, o que a grande maioria das pessoas estão fazendo? Querendo a próxima ideia extraordinária do novo Facebook, do novo Google, da nova Tesla, da nova Amazon, da nova Apple, para poder começar a fazer alguma coisa. Sendo que através do simples você consegue fazer muito mais e ir muito além. Segunda forma de pensar, justificar o erro alheio, ou o acerto alheio. E a terceira forma de você olhar para essa situação é
através do conhecimento, do estudo. E ela é a base de todo o seu processo de aprendizado. Que é o quê? O que esse cara fez que eu não fiz? No que ele pensou que eu não pensei? Onde ele estava que eu não estive? Quem que ele conhece que eu não conheço? Quais livros que ele leu e ele não li? Quais formações que ele fez e eu não fiz? Onde esse cara tá para eu sentar e ter 5 minutos de conversa com ele? Todas as pessoas que eu me formei, que eu aprofundei, que eu estudei, dentro dessas mais de 33 formações que eu tenho, eu estudei por conta de uma coisa. Uma não, né? Minha primeira formação foi só para eu me lascar. Mas o resto foi só por uma coisa básica, modelagem. Todas as pessoas que eu encarava como referências para mim, eu comprava todas as formações delas e fazia. Para quê? Para entender o que ela pensa, quais as referências que ela dá, com quem ela anda, o que ela faz, qual que é a rotina. E sabe qual que é o mais extraordinário disso tudo? Eu comecei a fazer exatamente o que essas pessoas faziam e o meu resultado começou a melhorar. Não é imitar, é entender o metamodelo dessas pessoas e adaptar à minha realidade. Isso é estudar. Só que no MEC eles não ensinam isso. No MEC eles ensinam que você tem que fazer o quê? Decorar. Para fazer uma prova. E aprender trigonometria. Aprender a fórmula de Bhaskara. Para fazer o quê? Se você não for engenheiro, se você não for uma pessoa de exatas, você não vai fazer nada com isso. Primeiro ponto, estudar. Segundo ponto, parar de dar desculpas. Todas as vezes que você para de dar desculpa, você começa a romper vários níveis de crença. E o que é parar de dar desculpa? Lembra daquela questão do não que eu falei? Ali já começa o parar de dar desculpa. Outra coisa muito importante, parar de se justificar. Parar de se justificar é parar de dar desculpa. Porque ou você dá desculpa, ou você dá resultado. Você jamais conseguirá dar desculpas e resultados ao mesmo tempo. E quem dá desculpa não prospera, quem dá resultado sim. É interessante vocês começarem a olhar para isso tudo e aprender a falar assim, não, por quê? Porque eu não quero. Será que tem como? Ah, não tem não. Sinto muito. Mas é não. Por quê? Porque o ROI é negativo. Por quê? Porque o ROD é negativo. Isso não faz sentido para mim. Ah, Matheus, mas eu tenho dificuldade de fazer isso. Tá bom, a gente trabalha essa necessidade de aprovação sua depois. E esse problema de autoimagem que você tem depois. Que são crenças. Então parar de dar desculpa é justamente você entender os motivos que te levam a fazer determinada coisa. E se não tiver motivo? E se você estiver fazendo só pelo desejo que te afasta do seu resultado? É não. E ponto, e acabou. Vocês querem entender uma forma simples e fácil de falar não para todo mundo, sem sentir dor? Não sei é não. Não posso agora é não. Não estou disponível é não. E não é não. Só falar, mas o problema é esse. É tão simples que muitas pessoas confundem, porque a cabeça da grande maioria das pessoas que não prosperam é complexa. Exatamente. Por quê? Porque se você é livre da necessidade de aprovação, você vai entender outra coisa. Quando alguém te fala que você é grosso, essa pessoa, ela é dodói demais. Porque quando você dá uma resposta direta para ela e para ela soa como grosseria, você está acessando a criança interior dela que não foi validada, que foi abandonada, que foi deixada de lado, que foi machucada. É um problema dela com a criança dela, não é de você. E aí, para não ser grosso, você acaba com a sua vida. Olha que troca legal. Olha que troca interessante, né? Eu não vou ser grosso e por isso eu vou ceder para todo mundo que todo mundo me pede. Para tudo que todo mundo me pede. Como seria? Como seria? Cada sim que eu dou para os outros é um não que eu dou para mim. É uma delícia, não é? Isso, pois é. Você ficou sem amizade, mas você ficou feliz. E quando você passa por esse processo de ficar sem amizade, é a melhor coisa que pode te acontecer, sabe por quê? A gente chama isso de seleção natural. Muda tudo. E aí o que você faz? Procura novas amizades. E aqui é o lugar propício para isso. Porque você sabe que minimamente, com todos os bloqueios que todos nós temos, cada pessoa que está aqui está apontada para uma direção, que é a direção do crescimento. Por mais que vários de vocês continuem dando desculpas, vocês estão apontando para o crescimento. E as pessoas que estão aqui, elas estão muito mais abertas para alguém virar e falar assim, pare de dar desculpa, velho. Você sabe que você tem tempo, isso só não é prioridade para você agora.
a pessoa vai te entender muito melhor que você virar para aquele amigo seu de infância e falar com ele. Falou, irmão, para de falar que você não tem tempo, isso é balela sua. Porque aí o que acontece? Amigos de infância tem que ficar lá na infância. Por quê? Porque eles vão sempre olhar para você como aquela pessoa que tinha catarro saindo no nariz, que tinha o pé preto sujado da rua. E não vai ter a mesma visão de crescimento. Os meus amigos de infância, até hoje, quando olham para mim, me perguntam assim, Matheus, esse negócio de coach tá dando dinheiro? Aí eu falo com ele, depende, quanto que você ganha? Aí eu tô ganhando 8 mil onde eu trabalho. Falei, muito bom, parabéns. E aí, tá dando dinheiro? Eu falei, tá dando alguma coisa. Quanto? Mais do que você e menos que o Bill Gates. E o assunto acaba ali. Porque se a pessoa insistir mais uma vez e falar assim, tá bom, mas me fala quanto que é, eu falo, tá bom, mas saber disso vai mudar o que na sua vida? Aí a pessoa fica calada. E aí eu perco um amigo de infância. Processo de seleção natural. Porque os ambientes que você está... Esse não era o próximo, não, mas eu já vou entrar nisso. Os ambientes que você está determinam para onde você vai. Eu tenho certeza que se vocês saírem do ambiente da cachaçada, vocês vão ganhar muito mais dinheiro. Ou então façam igual ela. Estejam do outro lado, porque ela está no palco, a galera está bebendo na frente dela. Observem os ambientes que vocês estão. Porque os ambientes que vocês estão determinam o caminho para onde vocês estão indo. Tudo muda. Por que que muda? Porque muda a sua frequência. Então, o próximo ponto é, ande sempre em tribos. Você sempre está andando em tribo, só que às vezes você anda em tribo consciente e às vezes você anda em tribo inconsciente. Você sempre está decidindo, só que às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Vocês sabem por que eu só uso roupa preta? Preta não, né? Preta, azul, cinza e branco, para eu não ter que escolher. Eu diminuo o gasto da minha força de vontade, que aí eu redireciono para outras coisas. Eu tenho certeza que ele faz a mesma coisa. Eu tenho certeza que ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque isso é uma teoria validada pelo Vale do Silício. Não sabia que... o Steve Jobs fazia isso, o Zuckerberg fazia isso. Essa é uma teoria validada no Vale do Silício dos caras de grandes startups e de grandes negócios multibilionários. E eles chegaram a essa conclusão. Quanto mais padrão de coisas desnecessárias eu encaixo na minha vida, mais eu tenho energia para gastar com as coisas que são realmente necessárias. Alimentação. Quanto mais você come a mesma coisa todo dia, mais dentro da dieta você fica. Por quê? Qual que é o problema? Lembra que eu falei com vocês da multiplicidade de sonhos, da multiplicidade de iniciativa e da pouca acabativa? Pois é, quanto mais opções você tem, menos consciente é a sua escolha. É igual no salão para escolher esmalte, é igual o homem para escolher tênis, para escolher sapato, para escolher relógio. Quanto mais opção tem, mais difícil fica a escolha. Quanto mais difícil a escolha é, mais a sua cabeça vira para você e fala assim, ai meu Deus do céu, pelo amor, pega esse aqui, vai. Aí na hora que você chega em casa, você fala, putz, o outro era mais bonito. Ande em tribos. E o que é tribo? Um grupo de pessoas que estão caminhando na mesma direção que você. Próximo passo, aprenda sobre tecnologia. Eu não sei se você sabe, mas vai ter uma hora que o offline vai ser desligado. Mas isso não é papo para agora. E aí talvez você vira aqui e me pergunta, né? Ah, Matheus, mas e quando não tinha? Quando não tinha o jogo era outro, mas o jogo mudou e você não percebeu. E quando não tinha? Pois é, quando não tinha era uma coisa. Quando não tinha, você abria sua venda na esquina, as pessoas chegavam até você. Faz isso no Instagram para você ver o que vai acontecer. Você vai morrer sem um centavo no bolso. Até quem tem comércio local aqui, negócio local. Você tem negócio local? Pois é, quem tem negócio local, abre e não coloca lá uma propaganda, não faz ali um anúncio patrocinado, não faz ali um bannerzinho para pelo menos circular no grupo de WhatsApp não para ver o que acontece. Por quê? Cabeça antiga. E quanto mais vocês têm a cabeça antiga, mais limitados vocês estão para as coisas novas. E aí eu digo para vocês uma frase que talvez vai chocar a cabeça de vocês. Tenham hábitos antigos, não crenças antigas. Qual que é o hábito antigo? Acordar cedo, dormir cedo, comer comida natural, ler. Quem tem uma biblioteca em casa? Quem não tem, precisa construir. Tá? E quem tem um Kindle,
ok. Mas é diferente quando você pega o livro, cheira o livro, folheia o livro, risca o livro, rabisca o livro, empresta o livro, suja de café, suja de bolo, empresta o livro e ninguém te devolve, você fica puto. É diferente. E outra coisa, sabe qual que é a única coisa em comum na casa dos multimilionários lá do Vale do Silício? Uma biblioteca. Porque tem outra teoria do Vale do Silício também que chama LLL, Lifelong Learning, que é, basicamente, traduzindo para a nossa língua, estudar a vida inteira. Ou seja, você vai ter que reaprender como estudar. Porque se você estudar no estilo do MEC, você vai se lascar. Estude tecnologia. Por quê? Porque através da tecnologia você vai conseguir ter uma multiplicidade de recursos que antigamente você não tinha. Hoje estamos aqui em 13 pessoas, mais eu 14. Mais o YouTube eu não sei quantas tem. Olha para mim, por favor. Tem mais 17 pessoas no YouTube, mais 14 aqui. Enchi essa sala. Todos vocês estão confortáveis, o pessoal do YouTube está fazendo alguma outra coisa, ou está em casa assistindo, ou está de boa. E tá isso também, fora as pessoas que entraram no Instagram. Só no nosso grupo tem 30 pessoas. Beleza, isso é o quê? Um começo. Vocês estão aqui na primeira palestra, vocês vão ver isso daqui 3 meses. Não vai caber gente aqui. E anota o que eu tô te falando, tá gravado aí, ó. Vocês vão ver o que vai acontecer. Por quê? Consistência, crença, modelagem, frequência. Eu não tô aqui brincando. Ambiente. E não adianta. Foi instalada uma crença na minha cabeça, depois que eu descobri que essa tal de prosperidade é natural, que ninguém vai me tirar. Que é o quê? Onde eu encosto, prospera. Tem outra frase que eu falo muito, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E é aí que a gente separa o joio do trigo. Onde eu encosto, prospera. Mas só que, qual que é o problema? A grande maioria das pessoas pega uma semente, joga ela lá no terreno, fala assim, eu quero que dê maçã. E a semente é de arroz. Vai se lascar. Ou então a pessoa não olha o terreno. Onde eu encosto, prospera, mas eu sei onde eu encosto. Onde eu encosto, prospera, mas eu sei onde eu encosto, eu sei em quem eu encosto, eu sei onde eu planto a semente. E quando eu encosto e pego para fazer, se a pessoa fizer o que eu estou fazendo, vai dar resultado. Dá ou não dá, Tatá? Pois é, Tatá tinha 0 pessoas na agenda, depois a agenda dela encheu. Estava no atendimento agora há pouco. Dá ou não dá, Tião? Mais um aí, que está se libertando das amarras. Pois é. Então, por quê? Porque foi instalada uma crença que foi mudada através disso aqui que eu estou falando para vocês. E o quinto, mas não menos importante, desfrute. Aprenda a desfrutar. Por quê? Porque o seu problema na prosperidade é que você passa tempo demais onde não precisa de todo o seu tempo. Você insiste em ficar em lugares que não te cabem. Você insiste em cultivar amizades que não te beneficiam em nada. Você insiste em permanecer em trabalhos que já não te cabem. Alguém já ouviu falar da expressão job rotation? É uma expressão muito cultivada dentro de grandes empresas, que é o quê? Existe um prazo determinado para que a pessoa fique em determinado setor. E depois, ou ela roda, ou ela roda. Vocês entenderam? Ou ela roda de posição, ou ela sai do trabalho. E assim é na vida de vocês. Tudo nessa vida se trata de experiências. E se você não entende, se você não começa a aproveitar as suas fases, você jamais vai saber o tempo de bater em retirada. E não é sobre desistir de algo, é sobre entender que ele não te cabe mais. Lugares, sociedades, pessoas, relacionamentos. E aí sabe o que acontece? Uma coisa que você vai pirar. Você sai sem um pingo de remorso. Por quê? Porque você sai sabendo que você fez tudo o que precisava ser feito. Você aproveitou cada minuto, cada momento, cada situação. E aí você sai olhando para trás e falando assim, missão cumprida, bora para a próxima. Desde o meu primeiro emprego, quando eu tinha 16 anos, que eu era finalizador de arte em uma empresa de marketing, todos os empregos eu pedi para sair. Todos. Não teve um emprego que eu fui mandado embora. Todos os meus relacionamentos fui eu que terminei. Todas as sociedades fui eu que desfiz. Por quê? Porque quando você desfruta e você está ali 100% presente naquilo que você faz,
você sabe exatamente até onde você vai, até onde te cabe, até onde realmente você está disposto ou disposta a ter ROI positivo. E quando aquele ROI positivo ele deixa de ser positivo e começa a ser negativo, é hora de vazar. Para quê? Para outro lugar melhor para você. Ah, mas e a outra pessoa? Cada um sabe de si. Opa, amanhã é o último dia do seu trabalho? Que você está hoje? Toca aqui. Gostei de você na hora certa. Sabe o que acontece com os nossos pais? Quando nós estamos querendo romper financeiramente, profissionalmente, ter uma vida diferente do que eles tinham, eles surtam. Por quê? Porque eles não estão acostumados com a instabilidade que nós vivemos. Eles não estão acostumados com os novos empregos que são gerados. Eles não estão acostumados com o dinheiro novo que está sendo gerado. Todo mundo conhece o conceito de dinheiro novo? Beleza, passo número 1, estudar. Dinheiro novo é um dinheiro proveniente de um lugar que não existia nada e começa a existir algo. Se você decide escavar e achar petróleo, aquilo é um dinheiro novo. Se você decide preparar um solo e começar a plantar soja, isso é o dinheiro novo. Se você não tinha uma fábrica de camisetas com as suas frases e agora você está fazendo uma confecção de camisetas com frases suas, isso é dinheiro novo. E-commerce é uma espécie de dinheiro novo. Se você está criando algo, ah, Matheus, mas alguém já criou aquilo que eu queria criar. Tá bom, mas ele não é você. Então dá para você criar alguma coisa com a sua essência. Isso é dinheiro novo. E a partir disso vai gerar mais dinheiro. E vai aumentar aquilo que a gente chama de produto interno bruto do país. E vai aumentar a quantidade de riqueza. Não só a sua, mas a do país inteiro. Porque vocês entendem como que um negócio atinge uma região? Por muito tempo eu fiz um processo de consultoria dentro de uma mineradora. E essa mineradora, ela literalmente transformou uma cidade inteira em menos de um ano. Uma cidade que não tinha infraestrutura nenhuma, começou a ter colégio, começou a ter restaurante, começou a ter bistrô, uma cidade desse tamanhozinho no interior de Minas, começou a ter bistrô, começou a ter restaurante, redes renomadas de colégio com educação bilíngue, os terrenos começaram a aumentar de preço, os aluguéis começaram a aumentar de preço, tudo isso porque uma coisa foi construída. E aquilo gerou um aumento gigantesco de renda e de dinheiro circulando dentro da cidade. Turismo, renda, o próprio trabalho ali gerou mais emprego para a cidade. Isso é dinheiro novo. Quando a gente fala desse processo, nossos pais surtam por quê? Porque eles estão acostumados com a mentira. Mais uma mentira que contaram para vocês. Todos eles estão acostumados com a previsibilidade. Porque todos os pais, e aí eu não estou sendo generalista, tá? É um fato. Todos os pais que falam de estabilidade, depois eles viram e falam assim, é porque quando você está trabalhando para alguém, você sabe que no final do mês, independente do que você faça, o dinheiro cai na sua conta. Isso é a maior mentira que existe, né? E a pandemia veio para provar isso. Então eles não buscavam estabilidade, eles buscavam previsibilidade. E deixa eu te falar uma coisa, não sei se você sabe, mas estabilidade não existe. Não existe. Profissionais da área da saúde que estão aqui, sístole e diástole, não é? Todo mundo entende o que é isso? Não? É o ato de contração e de relaxamento do seu coração. Contração e relaxamento da musculatura. Abertura e fechamento dos olhos. Inspiração e expiração. O batimento cardíaco. Uma pedra vibra dia e noite. Nascer, crescer e morrer. Plantar, cultivar, colher. Nada é estável. Tudo está em movimento constante. Estável é só aquela pessoa que acha que a vida dela não vai mudar porque ela não faz nada. Mas até ela está em constante movimento, para baixo, porque tudo muda o tempo todo. Se ela não muda, ela está caindo. Quem está em linha reta já morreu. É isso. E aí a gente entra no ponto principal aqui, que eu quero que vocês entendam. Que, como eu disse para vocês, é tudo uma questão de investimento. E dentro do ponto estudar, que eu falei para vocês, juntando com o ponto de hábito, juntando com o ponto de desfrute, juntando com o ponto de você transformar a sua vida na sua eu presa, eu quero te convidar a perceber outra coisa que talvez você nunca se atentou. Quantas horas você fica acordado por dia? Assim, sobe 2, desce 4, volta 8, não sei o quê, pá. 14 horas por dia. Legal. Vamos lá. Então vamos colocar essa média aí. Se eu fico acordado 14 horas por dia, eu tenho aproximadamente
8 horas úteis. Não sei se você sabia disso também. Mas se você me emprestar seu celular, eu te mostro o que acontece com a sua vida nesse resto dessas horas aqui. Ó. E a partir do momento que eu sei quantas horas que eu estou acordado e quantas horas úteis que eu tenho, eu consigo fazer doideira com isso. Por quê? Qual que é a meta de faturamento de vocês aí nos próximos 5 anos? 1 milhão por mês? Nos próximos 5 anos? Então vamos lá. 1 milhão, acumular isso aqui em 5 anos, fazer isso aqui em 12 meses. Beleza? Presta o celular de novo aí. Que bom, hein? Todo mundo tem iPhone, tá legal demais. Então, 1 milhão dividido por 12 meses dá aproximadamente R$ 83.334, arredondando para cima, por mês, dividido por 20 dias úteis, dá aproximadamente R$ 4.166,67 por dia. Levando em conta que a mesma pessoa que falou isso tudo fica 14 horas acordada por dia, dividindo isso aqui por 8 horas, ela tem que faturar aproximadamente R$ 520,83 por hora. Isso aqui, eu estou falando de, todo mundo entende esse termo aqui? Lucro líquido? Você sabia que é fácil assim fazer R$1 milhão? Ou então você pode estar até fazendo isso aqui, ó, só que não é isso aqui, ó. Você está transformando isso aqui naquilo que a gente chama de bruto. E aí no final, no frigir dos ovos, o seu bruto vira, sei lá, R$180 líquido. Dentro disso aqui, você pode quebrar ainda mais. Você pode vir aqui, ó, e vender 10 coisas de R$ 52,09. Você pode vender 100 coisas de R$ 5,21 por hora. Se você fizer isso aqui por hora de lucro, aí sabe o que vai doer seu coração? Você compra uma água por 80 centavos na distribuidora. Você vende a água a R$ 1,50, R$ 2,50. Ótimo, certo? Você tem aproximadamente R$ 1,70 de lucro. Se você vende aproximadamente 100 águas por dia, você vai ter quanto aqui? Você vai ter 170. Se você vender 100 águas por dia, se você pega 100 águas e divide por 8 horas, dá aproximadamente 2 águas por hora? 2 águas por hora. E aí vocês entendem agora por que um cara que trabalha no sinaleiro, ele nunca sai de sinaleiro? E se eu te falar que quem pede dinheiro no sinal ganha aproximadamente R$6.000 por mês? Vocês caem para trás? Ganha aproximadamente R$6.000 por mês. É só você pegar essa conta e fazer a mesma conta que eu fiz aqui, ó, para uma média de R$2 a cada vez que o sinaleiro para, das 8 às 18. Você vai cair para trás. Tem essa conta no YouTube também, para quem quiser assistir. Então, se você tem a gestão da sua vida, olha o que você consegue fazer. Quantas coisas você não consegue ter R$52 de lucro? Quantos conteúdos vocês não conseguem ter aí para veicular R$52? E aqui é que muita gente choca. Além de ser natural, é simples. E o que muda? A complexidade da crença e da cabeça de quem está olhando e observando e fazendo tudo isso. E aí eu pego isso tudo aqui e trago para vocês. Quem curtiu essa conta aqui? Levanta a mão para eu ver. A treta aqui, sabe o que é? É que por mais que vocês tenham curtido, 25% das pessoas vão fazer isso nesse prazo aqui, ó, 12 meses. Os outros 25%, que ainda tem que aprender a falar não, tem que aprender a parar de dar desculpa, tem que estudar, tem que um monte de coisa, vai fazer isso aqui em aproximadamente 48 meses. Os outros 25% aqui, ó, vão fazer mais de 48 meses. E os outros 25% nunca vão fazer. Por quê? É aqui que dói, porque eles não acreditam neles mesmos. Não é porque eles não acreditam no Mateus, não é porque eles não acreditam nisso aqui, que é a matemática básica que nós todos aprendemos juntos na escola. Só que mesmo nós todos aprendendo juntos, vocês nunca pararam para fazer essa conta aqui. Essas pessoas elas não acreditam nelas mesmas. E aí o que elas fazem? Projetam isso para as outras pessoas. Modelo 2 de pensamento que eu falei com vocês. Porque ao não acreditar nelas mesmas, elas não acreditam nas outras pessoas. E aqui é que eu quero fazer um exercício rápido com vocês. Eu quero saber de quem está aqui. Quero.
Começamos bem, trocamos 2 de 50 por uma de 100. Primeiro passo foi dado, trocar 2 de 50 por uma de 100. E agora eu entendi por que não era para eu fazer isso no shopping. Segundo passo, quem quer trocar comigo uma nota de 20 por uma nota de 100? Quem quer trocar? Você consegue entender o que você fez? E aí eu te pergunto, por que você não fez? Porque era meu? Por que você não fez? Perguntei se você aceitava Pix. Porque você colocou uma condição. Eu vim preparado. Por que você não fez? Porque você não veio preparado. Por que você não fez? Perdeu a oportunidade. Por que você não fez? Porque você não tinha dinheiro. Por que você não fez? Porque você estava fazendo outra coisa. E não prestou atenção quando a oportunidade passou. E você não fez porque eu não deixei. E a Thaline não fez. Primeiro, só que eu tinha 2 de 10. E a Thaline não fez porque ela não cumpriu os requisitos da oportunidade. Ou seja, ela estava pronta, mas não estava preparada. E aí que vem a pergunta principal para vocês. O que impede vocês de aproveitarem as melhores oportunidades da vida de vocês? Será que é estar preparado? Será que é colocar condição? Será que é acreditar? Será que é pensar que aquilo que é do outro e que ao fazer isso eu estarei infringindo o espaço que é do outro e que na verdade poderia ser meu? A oportunidade estava aqui. O que você fez, na verdade, foi plantar uma semente de 1/3 do valor para ter o retorno de 5 vezes mais. E é essa a naturalidade das coisas. É assim que a semeadura e a colheita funcionam. Você planta sementes que elas, ao final, retornam 10 para 1, 100 para 1, 1000 para 1, 100 mil para 1. Depende exatamente onde você planta essa semente. E é por isso que eu trouxe essa dinâmica aqui para vocês. As pessoas, elas ficam extremamente preocupadas quando elas recebem algo que parece bom demais para ser verdade. E é isso que faz com que as pessoas percam oportunidades na própria vida. É não estar atento, é não estar preparado, é não acreditar e é, às vezes, duvidar mais de si mesmo. Por quê? É bom demais para ser verdade, mas verdade para quem? A oportunidade estava aqui, estava disponível, ela veio e ela pegou. E mesmo pegando, ela não acreditou no que ela pegou porque ela imaginava que eu ia pedir de volta. Ou seja, ela não estava duvidando de mim, ela estava duvidando dela mesma. E é aí que as pessoas impedem de prosperar. E aqui eu trago a mensagem final para vocês, que a realidade ela é completamente negociável. A prosperidade é natural e que só depende de cada um de vocês para fazer isso acontecer. Agora, eu quero entender quem aqui de vocês toparia, inclusive vocês aí do YouTube, vocês prestaram atenção no que foi feito? E eu quero saber de vocês agora, quem de fato estaria disposto a fazer o que ela fez aqui? Agora, depois de saber tudo isso e saber que não é uma pegadinha. Quem estaria disposto? E o que impede vocês de fazer isso? Alguém oferecer. É só isso. Porque eu acabei de falar para vocês com todas as letras que a realidade é negociável e que a prosperidade é natural. E o que impede vocês de, partindo desse pressuposto que eu já fiz algo para alguém, virar e falar assim, tá bom, faz de novo. Depois eu te mando de volta. Agora, como seria se eu virasse para você e falasse assim, e se você me desse 150 e eu te voltasse 1000 todos os meses? Porque, na verdade, é isso que vai acontecer caso vocês decidam, de fato, entender um pouco mais disso daqui. Porque existe uma forma de trazer isso aqui para a sua realidade. Existe uma forma de praticar esses 5 pilares para reconstruir toda a forma como você pensa, sente e se comporta em relação ao dinheiro e em relação à construção de riqueza. E isso tudo acontece dentro de um grupo fechado, que é a comunidade Intento. Que lá dentro existe um módulo só de riqueza. Isso aqui que vocês viram não é nem 10% do que tem lá dentro. Só a aula de escassez que tem lá dentro é de cair para trás. E aí o que acontece? Eu olhei para todo mundo que estava lá dentro e falei, não é o suficiente. Mês passado entraram 10 pessoas. E eu olhei e falei, eu quero mais, eu quero ver quem realmente está disposto a fazer isso aqui. Só que as pessoas duvidam que é bom demais para ser verdade. Então eu trouxe algo muito mais tangível. Porque cada pessoa que se comprometer em entrar na comunidade vai ter esse retorno
caso tudo isso aqui seja executado exatamente da forma como for dito. E eu não preciso ir muito longe para estar aqui. Além dela, existem outras pessoas que, assim como a Tatá, fizeram esse voto de confiança sem nem ter essa promessa. Só que agora o negócio mudou. Eu falei para vocês, eu não estou aqui para brincar de ensinar as coisas para vocês. Eu estou aqui para mostrar que dá para fazer, que dá para ser feito, que é simples e que a única coisa que te atrapalha é a sua cabeça. Então, quando você entrar na comunidade, porque a comunidade ela não é um curso, ela não é uma formação, ela não é uma mentoria, ela é um ambiente de desenvolvimento contínuo. Lá dentro você vai aprender, baseado em 3 pilares principais, como transformar a sua realidade atual, independente da área que seja. Baseado em conhecimento, clareza e atitude. Você vai conhecer coisas diferentes e vai conhecer a resposta de perguntas que você nunca se fez, como algumas dessas que eu fiz hoje para vocês e que vocês olharam para mim com cara de matemática para responder. A partir disso, você vai ter mais clareza do que você precisa fazer todos os dias para alcançar esse novo cenário de vida. E através disso você vai aprender como desenvolver a atitude necessária para realmente conquistar aquilo. Porque escrever isso aqui é fácil, agora fazer isso de trás para frente é o maior desafio, porque as pessoas elas não têm atitude e elas não são consistentes. E a partir do momento que você não é consistente, você simplesmente deixa a sua realidade na mão de outra pessoa. E dentro da comunidade, eu me comprometo em transformar em uma pessoa consistente. Eu me comprometo em fazer aquilo que deve ser feito junto com você para que você alcance o resultado que você deseja. Talvez não seja 1 milhão nesse momento. Talvez seja fazer 10 mil reais, talvez seja fazer 15 mil reais, talvez seja fazer 20 mil reais, eu não sei. Mas você sabe a realidade que você tem hoje e a realidade que você quer alcançar. E com conhecimento, clareza e atitude, eu tenho a plena convicção de que você vai chegar lá. Além disso, dentro da comunidade, você vai ter vários módulos falando sobre toda a estrutura de pensamento que te leva a não ter essa realidade hoje na sua vida. Você vai entender com clareza sobre como você construiu a sua realidade até hoje, entrando os relacionamentos que você tem ou não, e assim, também a sua dificuldade em obtê-los e conservá-los. Você vai entender sobre finanças, você vai entender sobre saúde física, relacionamentos familiares, e você vai entender sobre tudo isso que eu falei sobre vibração e energia, que é aquilo que nos rege. Dentro desse processo de desenvolvimento contínuo, você também vai ter acesso a um plano simples e fácil que vai te fazer faturar pelo menos R$1.000 a mais por mês durante todo o tempo que você conseguir continuar executando a estruturação e o planejamento que foi feito. E tudo isso através de reuniões semanais que são feitas às quartas-feiras, 8 horas da noite, mais toda a estrutura auxiliar que está lá, que são as gravações, áudios, frequências, induções e explicações detalhadas de cada um dos pontos que compõem a sua realidade. Eu parei de dar mentoria, eu fechei as vagas da mentoria para eu colocar todo o meu esforço aqui dentro da comunidade, porque isso aqui só vai acabar no dia que eu morrer. E enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar estudando, aprofundando e transformando a realidade de várias outras pessoas e vai ser com vocês ou sem vocês. E é por isso que eu estou selecionando mais 10 pessoas para estar dentro dessa comunidade. E existem 2 formas de você fazer isso. Ou você trazendo todo esse processo para o próximo ano, ou você testando por 6 meses, onde em 6 meses você vai fazer essa semeadura de R$150 por mês, em até 12 vezes, e você vai ter esse retorno de pelo menos R$1.000 caso você execute tudo aquilo que for falado e direcionado para vocês. E se você fizer, obviamente, 1 ano de acompanhamento dentro desse processo, você vai investir um pouco mais, aproximadamente R$299,70 para poder ter acesso a tudo isso no período de 1 ano e, obviamente, assim como o período dobra, tudo vai dobrar, inclusive o seu faturamento. E se você estiver dentro da comunidade, fizer tudo o que eu te disser para fazer e o seu faturamento não aumentar, eu simplesmente pego esse dinheiro e devolvo para você. Porque, como eu disse, a garantia ela é matemática, ela é simples e ela é factual. Você só precisa seguir o caminho que for dado para você. E eu não vou estar sozinho nessa jornada, porque vai ter uma pessoa lá dentro da comunidade que vai te ensinar uma metodologia de caixa rápido, ou seja, o que você precisa fazer imediatamente para colocar pelo menos R$5.000 na sua conta até
o final de junho. E além disso, você vai ter uma reunião estratégica comigo para a gente entender qual que é a sua realidade, para a gente começar a alterar isso ainda hoje. É como eu disse para vocês no começo, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E é por isso que eu vou mandar um formulário para vocês dentro do grupo. E lá dentro do grupo vocês vão preencher, falando um pouco sobre vocês, falando um pouco sobre aquilo que vocês têm como sonho, meta, plano, objetivo. E a partir disso eu vou analisar e eu vou selecionar para saber quem vai estar lá na comunidade ou não. Porque eu tenho certeza que se você entrar, você não vai querer sair mais. Porque você vai ter um ambiente propício para você estudar, você vai ter todos os tipos de estímulos multissensoriais para te ajudar a ter mais foco, disciplina, persistência, consistência. Você vai ter um ambiente com pessoas, que hoje nós já somos em mais de 15, que estão direcionadas para o mesmo lugar e que falam sobre as mesmas coisas e que se conectam através de negócios diferentes. E nada impede de você fazer ali uma parceria, uma sociedade ou até criar um negócio junto com alguém que está lá. Você vai ter todo esse respaldo e todo esse suporte por 6 ou 12 meses, a depender do que você quer. E eu vou escolher essas 10 pessoas até sexta-feira para estar dentro da comunidade. E lá dentro eu vou explicar para vocês como tudo funciona. Eu vou mandar o link lá no grupo e quem tiver interesse em participar, preencha o link que até sexta-feira eu entro em contato com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que na próxima terça-feira que vem as coisas vão mudar, vão estar mais diferentes, vão estar mais bem estruturadas. Terça-feira que vem a gente vai falar sobre os 5 caminhos do dinheiro. E se vocês quiserem voltar, é aquilo que eu já falei para vocês. 1 quilo de alimento não perecível. Então, terça-feira que vem, 8 horas da noite, estaremos aqui novamente para falar sobre os 5 caminhos da riqueza.